Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo eu vou fazer casa. Arranjei na cadeira. Vou fazer casa, não vou usar o quadro dessa vez, que não tem necessidade. Vou fazer minha casinha, tranquila. E eu vou falar também, eu gosto muito de fazer casa Minecraft, tá? Além de fazer casa, eu gosto de análise do discurso. Não no Minecraft, mas eu gosto. Porque como é que eu vou analisar o discurso dessa pessoa aqui? Não tem como, essa pessoa não fala, né? É o cara do purgatório. Sei lá. Mas essencialmente, o que seria a análise do discurso? Eu sempre falo essencialmente, né, gente? Porque é tudo na essência aqui, tudo pelo núcleo, tá? Mas o que acontece? A gente vai ter que a análise do discurso vai ser o quê? A gente tem a língua em si e o discurso, que seria a realização de um ato de linguagem, certo? Então, todo ato de linguagem dá num discurso. Todo ato linguístico, pelo menos, que tu usa a língua, dá num discurso, certo? O que isso implica? Essencialmente, a gente tem que a língua é arbitrária, certo? Beleza. Então, cada pessoa vai usar a língua como bem entender, basicamente, beleza? E aí, o que isso implica? Se cada pessoa usa do jeito que bem entender, isso vai querer dizer que essa pessoa vai usar do jeito dela. E cada pessoa tem o seu jeito, correto? Beleza. Então, nós temos que, essencialmente, todo ato de língua, toda língua, sendo psíquica, sendo arbitrária, sendo mental, a língua, que é um sistema de códigos que está no nosso cérebro, certo? Lembrando disso, toda enunciação, que é a articulação ali dos sons, a própria pronúncia das coisas, a própria escrita, vai se basear. Quando eu estou fazendo um ato de linguagem, eu estou pensando eu e tu, eu e tu, eu e tu. Ou seja, eu e tu, por exemplo. Quando eu estou fazendo um monólogo, é eu e eu, mas um desses eu vai ser o tu, né? Porque eu estou falando como se eu estivesse falando para outra pessoa, beleza? E aí o que isso significa? Que toda vez que eu falo, eu estou falando, certo? E, portanto, cada enunciação é subjetiva e cada resultado de uma enunciação é um discurso, ou seja, o discurso é isso que a gente chama de ideológico. Só que alguns casos são mais claros que os outros, certo? Então, uma crítica, uma charge, uma manchete de jornal, por exemplo, vão ser casos mais claros de um discurso mais ideológico. E não quero entrar em política, porque apesar que eu gosto de política, não é um negócio que dá pra se ficar falando no canal de Minecraft, né? Então, vamos evitar. Mas a questão essencialmente é o quê? Se a língua é psíquica, ou seja, a gente tem lá que cada pessoa interpreta, querendo ou não, da sua forma, certo? Porque passa pelo processo de significação interno, certo? Então, eu, querendo ou não, vou partir do conceito popular da coisa, vou partir do significante popular da coisa, sim. Como, por exemplo, bola. Imprimir a imagem de uma bola na cabeça de vocês, certo? Todavia, eu ainda vou interpretar um tipo específico de bola. Por exemplo, se eu jogo vôlei, eu vou imaginar uma bola de vôlei. Se eu jogo futebol, eu vou imaginar uma bola de futebol, correto? E o que isso significa? Que cada pessoa vai interpretar de uma forma diferente, cada pessoa vai produzir um texto de uma forma diferente, certo? E aí isso vai implicar, eventualmente, que a enunciação é subjetiva e que implica necessariamente que o discurso é ideológico. Então eu não estou fazendo um juízo de valor quando eu falo que alguém o discurso da pessoa é ideológico, necessariamente. Eu posso fazer isso como uma ofensa, por exemplo, para a pessoa, certo? Todavia, não é algo que necessariamente é o caso de que eu estou falando que o discurso é ideológico. Se eu falar para uma pessoa, seu discurso é ideológico, eu não preciso estar necessariamente fazendo um argumento nisso aí, porque na verdade o discurso da pessoa é ideológico, ela perceba ou não, né? Ou eu esteja usando isso para um argumento ou não, né? Mas o que isso significa? Eu vou construir a casa do meu jeito, por exemplo, correto? Cada pessoa vai construir a casa do seu jeito. Eu falar, tu constrói a casa do teu jeito, é necessariamente um argumento, assim, é uma coisa que eu estou usando para necessariamente ofender a pessoa? Não, é só simplesmente estou constatando um fato objetivo.
Cada pessoa constrói a casa do seu jeito, cada pessoa tem seu jeitinho de construir a casa, beleza. Agora, a gente chega em jornal, por exemplo, coisa assim, começa a ficar mais brabo o negócio, né? Porque que acontece? A gente vai ter o quê? Intenções, intenções. As pessoas têm intenções nas falas delas, certo? Que seria essa questão ideológica. A pessoa quer passar a ideologia dela, certo? Mas o que acontece? Tem momentos que não dá pra fazer isso e as pessoas fazem. Esse é o problema, que as pessoas passam a ideologia delas, certo? Então, assim, um negócio que é brabo, por que eu não posso assistir jornal? Por quê? Porque tu tem uma coisa que se chama-se semântica, ok? E tem uma coisa que se chama-se, assim, eu sei que tá errado, que se chama, aqui, tá? Tem outra coisa que se chama-se, semântica e pragmática. Uma coisa é o que eu quis dizer, certo? O sentido próprio, literal da minha frase. E outra coisa é como ela acaba impactando na realidade, a pragmática. Agora, ou seja, a pragmática... A pragmática seria a linguagem em uso, propriamente dito, certo? Quando essas pessoas falam, por exemplo, essas pessoas vão lá e falam, tantas pessoas foram mortas e tantas pessoas morreram. Para pensar no que isso pressupõe. Tá mentindo? Não está mentindo. Agora, tá falando a verdade? Não necessariamente. Por quê? O que eu quero dizer com verdade, por exemplo? Eu estou querendo dizer, essencialmente, que se pressupõe algo do discurso dessa pessoa, então eu posso ler além. Por quê? Porque ela quis dizer algo além daquilo. Por quê? Porque eu sei que o discurso da pessoa está embutido nele a ideologia dessa pessoa, certo? Porque cada enunciado é subjetivo, beleza? Então, vai ter alguns problemas, evidentemente, com isso. Por exemplo, coisas que eram para ser neutras não vão ser. Por quê? Porque sendo cada enunciado subjetivo, não tem como ter uma neutralidade completa, porque cada escolha que tu faz, tipo, eu vou falar essa palavra, não vou falar aquela, tu tá sendo ideológico, querendo ou não, entendeu? De novo, não estou fazendo juízo de valor, estou simplesmente constatando o fato. Que se tu escolhe uma palavra ou não, tu está usando o teu sistema de ideias, que seria a tua ideologia, para determinar, essa palavra que eu vou usar não é essa. Seja tu está sendo obrigado a usar aquilo, naquele contexto, beleza, mas cada escolha que tu faz implica numa ideologia, certo? Tá meio feio, tá um pouquinho feio, todavia vai ficar assim mesmo. Vou pegar mais essa últimazinha pedra aqui e pegar umas areias. Mas, de novo, não é uma questão de querer ofender ninguém, nem querer causar polêmica, é simplesmente isso, entendeu? Não é uma polêmica, assim, ou falar que o discurso é ideológico, vocês podem pesquisar sobre isso, e é o que a ciência, eu não gosto de falar isso, mas é o que a ciência vai dizer, né? Então, só de eu estar usando a ciência, por exemplo, vocês vão pensar, vão ver o jeito que eu estou falando, vão me colocar numa caixinha, querendo ou não. Então, tudo bem, eu estou me colocando numa caixinha, ou eu estou me abrindo a possibilidade de eu estar sendo colocado numa caixinha, considerando o tipo de coisa que eu estou falando. Otários. Mas essencialmente é isso, gente. É tipo, toda vez que eu escolho falar oi, eu não estou falando olá. Certo? Toda vez que eu decido ir para a direita, eu não estou indo para a esquerda. Beleza? Ou seja, eu estou tomando uma decisão, mesmo que seja por omissão. Ou seja, não estou tomando uma decisão alguma. Essa é uma decisão. Certo? Então, se alguém te pergunta, vai para a esquerda ou vai para a direita? Não quero tomar uma decisão. Pois tu acabou de tomar.
não tomar uma decisão também é uma tomada de decisão, ou seja, não se posicionar também é uma tomada de decisão. Então, se alguém pensa no diálogo do Fallout 4, por exemplo, tu tem a opção de não falar nada. Isso é uma opção. Então, tu fez a escolha consciente de não falar nada, certo? Então, toda coisa que tu faz ou deixa de fazer é uma escolha e, portanto, é baseado na tua motivação para fazer ou não fazer aquela coisa, certo? Então, não é questão de polêmica, não é questão de, meu Deus, é ideologia, ideologia, ideologia. Não. É simplesmente, eu decido falar coisa X de forma Y, estou sendo ideológico. Eu decido falar coisa Y de forma X, estou sendo ideológico. Porque pode ser o mais próximo da objetividade possível. Mas qualquer marquinha linguística que eu deixo ali, qualquer marquinha ideológica, sabe? E outra, estar certo, por exemplo, ser considerado correto numa certa situação não te priva de ser ideológico. Por quê? Porque tem uma ideologia mais adequada, vamos dizer. Por exemplo, lavar as mãos é higiênico. Fato. Fato. Mas tem pessoas que não lavam as mãos, por exemplo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não estou falando em relativismo, dizendo que, tudo é ideológico, então nada é correto. Não, só estou falando que vocês estão tomando uma posição. E essa posição fica clara pelo discurso de vocês, certo? Então, de novo, eu não estou fazendo juízo de valor, não é uma questão... Falar que algo é ideológico é neutro, certo? Claro, tem essa questão das conotações. Então, se eu falo hoje em dia, não, tu está sendo ideológico, aí beleza. Aí eu estou ofendendo a pessoa. Se eu falo, olha, pensa nesse negócio em si. Por exemplo, vamos dizer assim, como é que o discurso funciona? Materializado, assim. Eu tenho a frase, você está sendo ideológico. Agora vamos dizer que eu estou complementando uma pessoa que está falando. O que acontece se eu estou produzindo qualquer discurso? Aí eu falo, você está sendo ideológico. Ok, não estou ofendendo a pessoa. Agora, se alguém está fazendo um argumento de política, por exemplo, eu falo, você está sendo ideológico, aí já eu estou tentando, não de ofensa, né? Mas eu estou tentando fazer um argumento contra essa pessoa. Certo? Então, mesmo quando eu estou constatando um fato, querendo ou não, estou sendo ideológico. Por quê? Eu estou decidindo não estar errado. Então, ideologia é as tuas ideias. Não é para falar que é tudo uma subjetividade completa, uma relatividade completa. Não, eu pessoalmente não acredito nisso. Mas a questão, essencialmente, é que as coisas são como são e difícil de estar objetivamente, 100%, puramente, propriamente dito, essencialmente correto. Então, o que acontece é que a gente não vai ter como dizer com 100% de certeza essa pessoa está completamente correta, certo? Então vai ter um debate de ideias ali. Num debate as duas pessoas estão sendo ideológicas porque eles estão demonstrando suas ideias. Só que tem conotações, tem insinuações, tem pressupostos, entendeu? Todas essas coisas vão acabar entrando em análise do discurso. Eu, por exemplo, eu não digo algo por nada, eu digo algo com a intenção. Então eu não falo uma coisa, mando pro ar assim, falei isso. Acho que não vai acontecer nada. Não, sempre acontece alguma coisa, alguém vai reagir de alguma forma. Então, quando eu estou fazendo uma notícia, por exemplo, eu estou esperando alguma coisa, estou esperando que alguém leia de alguma forma específica, a partir do jeito que eu escrevi. Então, quando eu escrevo um texto, eu espero, não, essa pessoa vai ler isso e vai interpretar isso, porque é o meu objetivo que ela interprete. Isto, perdão, é ser biológico, entendeu? Essa que é a questão, eu não estou fazendo juízo de valor. E fiz um megazinho. Preciso de uma areiazinha só para fazer um vidro, mas é isto. Depois eu trago algo mais teórico, tá?